Imagina só, você tá com uma dívida que parece um beco sem saída. A solução óbvia que todo mundo sugere é vender um bem valioso. Mas e se essa decisão, que parece a mais responsável, for na verdade a pior escolha possível? Nessa análise de hoje, a gente vai mergulhar num caso real que mostra como uma estratégia contraintuitiva pode não só resolver uma dívida tóxica, mas proteger o futuro de um jeito que o conselho financeiro tradicional nem sequer considera. Então bora lá, a gente vai desconstruir este caso passo a passo. A gente começa no ponto de ruptura, passa pelo falso dilema que quase levou a um desastre e aí sim revela a estratégia que virou o jogo completamente. Vamos nessa? Bom, tudo começa aqui, nesse ponto de ruptura. Para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa mergulhar de cabeça na complexidade da situação em que esses clientes estavam. Então, de quem a gente está falando? De um casal de empreendedores, já na casa dos 50 anos. Ela, a Débora, tem uma empresa respeitada de administração de condomínios. Ele, o Joffre, é fotógrafo comercial. Os dois super disciplinados, mas com aquela renda que, sabe como é? Sobe e desce. E isso mantinha eles presos num fardo financeiro que eles simplesmente não conseguiam se livrar. E foi essa instabilidade toda que levou eles para uma encruzilhada. Para aquela pergunta que aperta o peito de muita gente. Será que vale a pena mesmo vender um ativo importante, um pilar do futuro, para se livrar de uma dívida tóxica do presente? E é aqui que a coisa fica interessante. O problema se apresentou para eles como um falso dilema. Sabe, uma escolha que parecia ter só duas saídas, mas que na verdade era uma armadilha financeira muito bem disfarçada. Olha só. De um lado, tinha aquela tentação, né? Vender o apartamento e eliminar, de uma vez por todas, uma dívida de R$56 mil. Do outro, a agonia de continuar sangrando R$2.400 todo santo mês para pagar juros altíssimos. Um valor que, pasmem, era 3 vezes maior que a renda que o próprio aluguel do imóvel gerava. À primeira vista, parece a decisão mais lógica, a mais responsável, não é mesmo? Vender o ativo, quitar a dívida cara, mas e se o problema real não fosse a dívida? E foi exatamente nesse ponto que a análise do Admilson virou o jogo completamente. Em vez de focar nos sintomas óbvios, a dívida e o apartamento, a investigação foi para outro lugar, para uma variável oculta que ninguém estava enxergando. Pois é, o problema não era a pontinha do iceberg, aquela dívida de 56 mil. O perigo de verdade, a variável estratégica que estava afundando o navio, estava lá embaixo, submersa, invisível à primeira vista. E que variável era essa? Risco reputacional. E isso estava ligado diretamente à profissão da Débora, administradora de condomínios. Pensa comigo, se fosse para contratar alguém para administrar o dinheiro do seu condomínio, você confiaria numa pessoa que, publicamente, não está conseguindo administrar as próprias finanças? O risco não era perder o apartamento, era perder a carreira. A confiança ia para o ralo. Com o problema real na mesa, o risco à reputação, a solução não podia ser simplesmente pagar a dívida mais rápido. Pelo contrário, a estratégia que surgiu foi, digamos, surpreendente. Ela desafiava tudo que a gente costuma ouvir sobre finanças pessoais. O plano foi uma manobra de 3 passos, bem cirúrgica. Primeiro, proteger. Mover tudo, conta pessoal e da empresa, para um novo banco, isolando a cliente do credor. Segundo, eliminar. Cessar estrategicamente os pagamentos do empréstimo. Sim, é isso mesmo. Parar de pagar. E terceiro, realocar. Pegar aqueles R$2.400 que iam para o ralo do banco e direcionar para uma nova reserva de emergência, protegida, devolvendo o poder para eles. Ok, parece ousado, né? Mas vamos ver o resultado disso na prática. A seguir, o contraste impressionante entre o caminho antigo, que levava ao abismo, e esse novo caminho estratégico, que os transformou de vítimas em verdadeiros estrategistas da própria vida financeira. A primeira mudança, e foi imediata, aconteceu no fluxo de caixa mensal. Olha só a transformação. De um negativo de R$2.400 por mês, que gerava angústia, para um positivo de R$2.400, que passou a construir segurança, uma virada de chave gigantesca. E essa linha do tempo aqui mostra como o poder de barganha mudou de lado. Ao longo de 3 a 4 anos, o casal acumulou uma reserva bem robusta. O banco, por outro lado, começou a ver aquela dívida como prejuízo. E aí, quem tem o poder para negociar? A dívida original de R$56 mil é quitada por uma pequena fração desse valor, usando o dinheiro da reserva que eles mesmos construíram.
Em só 3 anos, a gente não está falando só de parar de perder dinheiro. A gente está falando de criar, ativamente, mais de R$ 86 mil em poder de fogo financeiro para o casal. E o mais legal é que essa abordagem disciplinada também preparou o casal para gerenciar uma futura bolada de R$ 400 mil que ia entrar. Isso transformou o que seria um resgate numa verdadeira fundação para construir riqueza. O dinheiro não virou só um tapa-buraco. Então, no final das contas, o que a gente tira de tudo isso? Qual é o princípio universal que dá para extrair desse caso e levar para a vida? A grande lição é esta aqui. A decisão que parece ser a mais responsável nem sempre é a mais inteligente ou a mais segura. A verdadeira estratégia não está em seguir uma receita de bolo, mas sim em diagnosticar corretamente o problema real, aquele que está escondido debaixo do tapete. E fica a reflexão pra gente. Que regra financeira, daquelas que todo mundo aceita como verdade absoluta, pode estar, neste exato momento, impedindo o seu progresso estratégico? Olha, uma análise como essa tem o poder de mudar o rumo de uma vida, de verdade. Se uma transformação desse tipo é o que se busca, a sessão pode ser agendada em cuidadofinanceiro.com.br.